Esse vídeo é pra você, mulher, que tá buscando ser a sua melhor versão, buscando se aprimorar, entender melhor quem você é e realmente mudar a sua vida. Hoje eu vou te falar sobre a palavra que começa toda essa transformação, faz tudo ter mais sentido e faz as coisas começarem a mudar. Essa palavra é a autorresponsabilidade. Não sei se você já conhece. Eu conheci tem poucos anos, mas desde que eu ouvi falar, eu comecei a mudar. Eu vou ler exatamente o significado aqui pra você. Autorresponsabilidade é a capacidade de assumir o controle total da própria vida, reconhecendo-se como o principal agente de mudanças e resultados, sejam eles positivos ou negativos. Ou seja, autorresponsabilidade é realmente você se autorresponsabilizar, você se responsabilizar por tudo que te acontece. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu não assimilei também, porque eu estava num contexto em que eu culpava as outras pessoas pelas minhas circunstâncias. E realmente tem muita coisa que parece que é culpa dos outros, parece que é culpa da nossa família, parece que é culpa de outras pessoas, principalmente quando alguém fez alguma coisa pra você, é difícil não culpar os outros. Mas quando você sai dessa postura de acusar os outros ou de se sentir refém, de se sentir vítima da vida e dos outros, você começa a mudar. Porque quando a gente tá nessa postura de vítima, você não tem poder de transformação, entendeu? Se você é vítima, o poder tá com os outros. E você não vai mudar os outros. Você só pode mudar você mesma. E a partir do momento que a gente começa a mudar nós mesmas, a gente pode mudar fora também. A gente pode mudar outras coisas também. Tudo começa a partir da nossa mudança interna. E eu acredito de verdade que o melhor ponto de partida para a gente começar essa mudança interna é através da autorresponsabilidade. É você começar a pensar que tudo te acontece por alguma razão, que você atrai as situações por conta do que você tem dentro. Porque aí você pode mudar. Mudando dentro, você vai mudar fora, como eu falei. E é engraçado porque quando a gente começa a pensar assim, a vida começa a fazer muito mais sentido. E tudo começa a melhorar. Porque você para de culpar os outros, principalmente. Isso é uma coisa que acontece tanto que a gente ou tá culpando os outros, ou tá culpando a vida, o passado, as circunstâncias. Geralmente a gente não tem esse olhar de que é sobre você, que só depende de você mudar a sua vida. Tem hora que é meio ruim ouvir isso, né? Porque você pensa, nossa, eu que tenho que fazer tudo, eu que tenho que correr atrás de tudo. E aí pode ser um pouco desesperador, mas a questão não é isso de correr atrás das coisas, é justamente o que eu tô falando, você começar a se melhorar. E aí a mudança vai acontecendo fora também. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, que ficava com muitos porquês, mas por que que as coisas acontecem assim? Principalmente quando a gente entra no colégio, naquelas matérias de física, química, que começa a explicar todo o universo e o mundo. Eu comecei a me questionar mais ainda, que eu vi que tudo tinha explicação e eu pensei, gente, tem que ter um jeito certo de viver também, tem que ter uma explicação para as coisas acontecerem na nossa vida. E tem. As coisas não simplesmente acontecem, porque a sensação que dá, muitas vezes, é que a gente tá perdido e as coisas vão acontecendo e, sabe? Mas tem sentido. Tem um porquê. Muitas vezes a gente consegue perceber isso mais na vida dos outros. Quando você vê alguém passando pela mesma situação várias vezes, tipo aquelas mulheres que escolhem um cara e aí não dá certo por várias razões, e aí depois o outro cara que ela encontra é super parecido com aquele outro. Então, assim, ela tá atraindo o mesmo tipo de cara porque ela não mudou dentro. Então a vida repete a lição pra gente aprender, ou seja, tem sentido o que te acontece, é pra você aprender alguma coisa, pra você se melhorar de algum jeito. E aí se a gente não melhora, as coisas vão repetindo também. Então a gente precisa ser mais analítico com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as coisas que a gente acredita, para poder entender por que que algumas coisas não estão dando certo, o que que a gente tem que mudar para isso. Tem uma pessoa aqui no YouTube que é maravilhosa, que é a Beth Russo, eu amo, e ela gosta muito de falar que a vida é uma mãe amorosa. E depois que você começa a pensar assim, você aceita mais fácil as coisas que te acontecem também. Você não fica resistindo, ai, não, não aceito que tal coisa me aconteceu, mas assim, adianta o quê você não aceitar? Você não vai conseguir mudar também. Você tem que partir desse pensamento de que te aconteceu por alguma razão. Muitas vezes tem uma lição para você aprender ou alguma mudança para você fazer internamente. E aí dá para você analisar várias coisas que te acontecem. Então, uma coisa que é mais fácil da gente perceber é o tratamento dos outros com a gente. Se as pessoas te tratam de uma determinada forma, muito provavelmente é porque você também se trata assim, entendeu? Se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. É até um clichê que as pessoas falam, mas muitas vezes a gente nem percebe que você não tá se respeitando, que você não tá respeitando os seus limites, entendeu? Você deixa de fazer coisas pra você, pra fazer pros outros, ou seja, você não se prioriza.
A partir do momento que você começa a se priorizar, que você começa a mudar em você, como eu tô falando, as coisas começam a melhorar também. E essa mudança interna é realmente você mudar suas crenças, mudar seus pensamentos, seus sentimentos e as suas reações também, tanto internas como externas. Quando a gente está nessa postura de autorresponsabilidade, mesmo quando alguém vem querer te atingir, falar alguma coisa, você começa a olhar os outros como espelhos, entendeu? As pessoas que estão ao seu redor estão para te ensinar alguma coisa. No começo é difícil de perceber, porque a gente também não quer olhar para os nossos próprios defeitos ou para as coisas que a gente tem, né? Tem gente que, por exemplo, vai aparecer na sua vida para te despertar uma raiva que já tinha dentro de você, entendeu? E aí você precisa lidar com essa raiva, aprender a limpar essa raiva de você, aprender a lidar melhor com as suas reações, com as suas emoções. Sempre tem uma lição por trás. E aí é legal porque você começa a encarar os problemas da vida também como desafios. Em vez de você se desesperar, não entender o porquê, ficar super chateada. Tem hora que sim, que a gente acaba caindo nessa postura de vítima, mas na maioria das vezes a gente consegue encarar mais os problemas como desafios. Você começa a pensar, tem alguma lição por trás disso. Talvez eu não entenda agora, no futuro eu vou entender, mas se tá acontecendo, tem um motivo. Mas o que eu posso fazer, né? Aí você olha sempre para o que você pode fazer e busca fazer o melhor com o que você tem também. O foco começa a ser muito mais na solução do que no problema. E aí, tudo que a gente foca, tudo que a gente coloca energia, se expande, entendeu? Então, se você foca no problema, se você começa a reclamar, se lamentar, aí o problema vai aumentando também. Agora, se você foca na solução, foca nesse sentimento de confiar que aconteceu por alguma razão, que é uma lição que você tem que aprender de algum jeito, as coisas começam a se resolver de um jeito muito melhor, de um jeito muito mais fácil do que a gente imagina. Resumindo, a gente precisa ter essa visão de que tem sentido para as coisas acontecerem e de que a gente pode mudar as situações, que a gente pode mudar a nossa vida mudando dentro. É a autorresponsabilidade. Para finalizar, eu quero ler algumas frases que eu anotei para a gente refletir mais sobre autorresponsabilidade e ter mais esse pensamento. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Se for buscar culpados, busque soluções. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. E é o que a gente estava falando, de focar na solução e não no problema. Sair dessa postura de vítima e de parar de culpar os outros. Resumindo, é isso. Espero ter te ajudado e comenta pra mim se deu pra entender o raciocínio. Eu quero trazer muitos vídeos sobre esses temas de autodesenvolvimento, de coisas que a gente pode melhorar e mudar a nossa vida mesmo. Eu já mudei muita coisa na minha vida e eu espero te ajudar com isso também. Então, até o próximo vídeo.